O delegado, doutor Eduardo Galvão, fala com detalhes, tá, desse caso que aconteceu lá em Tuntum, com riquezas de detalhes. Né? É o delegado plantonista, né, falando desse fato que chamou a atenção da sociedade maranhense na última sexta-feira, desse episódio que vizinho briga por conta de um cão, né, que latia com a população, e aí a menção de uma pedra direcionada ao cão causou a revolta do dono, tá, um atirador, caçador profissional, né, e aí teve a participação também desse caçador, o irmão dele, tá, do irmão dele, com relação a esse fato. Tá? E ele atirou, primeiro matou a neta, depois tirou a vida do avô. O delegado conta com detalhes. Vamos ouvir o delegado doutor Galvão, que era o plantonista desse final de semana da 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Confira. Olha, mais relevante delas foi esse caso de Tuntum, que reverberou bastante, não só em Tuntum, como toda a região. Nós tivemos uma situação de um atirador que ceifou a vida de um idoso e de sua neta, e por um motivo fútil, na realidade. A descrição do fato é da seguinte maneira: esse atirador, ele possuía um cachorro que tinha o hábito de avançar. As pessoas que passavam na frente da residência dele, isso era de maneira geral, passava, ele latia, avançava, mas não atacava. Era aquela situação realmente de acostumado a fazer isso. O idoso, em companhia do filho, que inclusive estava com a perna quebrada, já sabendo que ele teria que passar no local, pegou uma pedra e disse: não, eu vou passar, se ele avançar na gente, eu arremesso para ele se afastar. E assim ocorreu. Passou na porta da residência desse cidadão, o cachorro avançou, ele revidou com a pedra, e aí começa um bate-boca da parte desse atirador. Ofensas e tal, aquela situação, mas ele falando só. A pessoa passou pela porta, aí se senta com a família, esse idoso, cerca de 6 pessoas, o outro indivíduo silencia, entra em casa, alguns minutos depois ele sai, com uma espingarda, uma Boito 32, aponta, não faz mira, ele aponta em direção a essas pessoas que estão sentadas conversando na porta do idoso e efetua um único disparo. Esse disparo acerta a neta do idoso pelas costas, esse tiro trespassa o corpo dela e acerta esse filho que estava com ele no primeiro momento, acertando ele na perna. Esse mesmo filho coloca a neta dentro do carro e parte com a perna. Ele atingido, ele vai conduzindo o veículo até o hospital para prestar socorro a ela. Vizinhos partem e botam o idoso dentro de casa, conversam com ele algum tempo e tal. Ele relata a um desses vizinhos o que é que gerou isso e tal, ele, que não estava nesse primeiro momento, porque vários viram desde o início. Mas esse vizinho que entra na casa, ele relata: não, essa confusão começa quando eu passei na porta, já sabendo que o cachorro iria avançar, eu joguei uma pedra nele. E aí ele se revoltou e está nessa confusão toda. Começa a juntar gente na porta dele. E aí esse vizinho diz: olha, fique aqui, não saia daqui, que aqui ele não vai lhe fazer nenhum mal. Feche a porta e aqui permaneça. Ele concorda. No primeiro momento, esse vizinho sai para tirar alguns idosos da porta. E segundo o relato desse próprio vizinho, quando ele deixa a idosa na casa da frente, a da vítima, ele acabou de deixar a idosa, ele ouve um disparo de arma de fogo. Quando ele vira, ele percebe que a vítima havia sido alvejada. O que acontece? Esse senhor, ele liga a luz da casa, a porta de madeira, mas tem aquelas venezianas, ele bota a cabeça na fresta. De longe, o atirador efetua um único disparo e acerta ele na cabeça, com a porta fechada. Ele cai já morto no local. E aí começa a segunda parte da situação, que é o confronto com a polícia. Quando a polícia chega ao local, ela vai na casa onde essa primeira testemunha se encontrava e aborda a testemunha. Diz: não é aqui, os tiros partiram dali. Enquanto ele verbaliza, um dos policiais já recebe um tiro do atirador e já cai ao solo. Aí ele fecha a porta, sai. A partir daí eu não vi mais. Mas aí há inúmeros vídeos que foi um confronto intenso. O irmão dele está diretamente envolvido, porque
os policiais militares, que não eram uma única pessoa, são duas armas de fogo, duas Boito 32, quase que idênticas, e atirando nos policiais, e os policiais revidando o tempo todinho, um verdadeiro tiroteio mesmo. Há muito tempo eu não vejo tantos tiros sendo disparados numa única ocorrência. E a informação inicial que desde a primeira situação ele atirava e o irmão repassava a outra arma e municiava. Várias pessoas reportam isso. O irmão, ele não atira contra nem o idoso nem a menina, mas ele, na segunda arma, assim, é um atirando e ele trocando a arma e municiando. Porque ela não é aquela arma que efetua vários disparos, você tem que recarregar o tempo todo. Então a participação desse segundo irmão é nesse carrego. Já os policiais dizem não, na segunda situação ele atira contra a gente, são duas armas atirando contra a gente e a gente revidando. Ou seja, o irmão também participa dessa tentativa de homicídio contra os policiais. E em relação ao primeiro fato, do idoso de sua neta, ele participa recarregando a arma e trocando a arma com o irmão o tempo todo. Isso os vizinhos viram e colocaram no papel, inclusive. Na realidade, o atirador é uma pessoa extremamente complicada. Ele, há algum tempo atrás, ele esfaqueou um policial civil, ele tem um processo, ele ia a júri muito brevemente. Um policial que trabalhava à época sozinho na cidade de Tuntum, só não morreu porque no dia, se fosse uma confusão no baile, ele estava de colete. E ele o fura com a faca e a faca acabou entortando, ele não entendeu o que foi, porque na verdade, eu acho que não sabia que se tratava de um policial de colete, mas ele tentou contra a vida de um policial que à época era o único policial que havia em Tuntum desses fatos. E o irmão reconhece, disse, olha, meu irmão era caçador, um exímio atirador. Para você ter ideia de como ele efetuou esse disparo, ele depois que acerta a neta, a jovem de 22 anos, ele entra em casa, fecha a grade da residência, bota o cadeado e deixa a arma escorada no ferro, o tempo todo apontado para a porta do idoso. E muito provavelmente ele fez esse disparo sem fazer a situação. Nesse caso do idoso ele mirou, mas com ela escorada o tempo todinho no gradil. O irmão disse, ele não saiu, ele permaneceu o tempo todo com a arma escorada apontada para a porta. Agora, no caso da menina, não posso lhe garantir a certeza, o irmão disse, ele não fez mira. Havia 6 pessoas, ele dispara acertando pelas costas. Mas ali ele atirou para acertar em qualquer pessoa. Ele atirou com o intuito de matar. Agora não vou dizer se era o idoso, se era a neta. Ele não fez mira, ele aponta para a direção das 6 pessoas, atira, acerta pelas costas. Esse tiro trespassa o corpo dela e acerta o tio ao lado na perna. Mas em relação ao segundo caso, não, ele fez mira. Conseguiu fazer a mira na hora que ele acendeu a luz, que deu a silhueta, ele dispara, e foi um único disparo, ele já caiu muito provavelmente sem vida, que foi um tiro na cabeça. Delegado, com relação ao restante do plantão, mais pormenores. Não, com um plantão considerado tranquilo, né? Na realidade nós imaginávamos que seria um pouco mais complicado por força de estarmos a uma semana das eleições. Imaginávamos que pudesse surgir aí alguma contenda de maior relevância e gravidade, mas já há muitos policiais militares do FEISP e de outras forças deslocadas para várias cidades aqui, mantendo a ordem e a tranquilidade. Essa semana vários municípios aqui da região vão receber também o apoio do Exército. São 50 cidades no estado do Maranhão que vão receber essas forças. E a gente acreditava que pudesse ter algum tipo de problema maior, mas foi um final de semana, tirando esse fato de gravíssima relevância, considerado tranquilo. Muito obrigado ao doutor delegado Eduardo Galvão, né? Foi o plantonista desse final de semana aqui na região central do estado, na 13ª Delegacia de Polícia, contando com riqueza de detalhes esse caso que aconteceu lá na cidade de Tuntum. Né? Você vê principalmente no fato de que o segundo tiro, né, que mata o avô, né, certeiro, um caçador profissional, tá? Mas no confronto também a polícia tentando dialogar, nada de diálogo, né? Confrontou com a polícia, foi alvejado, né? Tiro de raspão, entendeu? O irmão dele, né? Que também, como disse o delegado, era quem estava
municiando a arma, terminava aqui, pá, pra outra aqui, entendeu? E aí, do meio pro fim, tava atirando também, né? Os policiais disseram que 2 armas, tinha 2 armas de lá pra cá, atirando, né? Na polícia. Né? O policial foi de raspão, o tiro que pegou no policial, né? Está fora de perigo, né? Mas a que ponto, né? O povo armado, o que dá? Armar a população. Dá nesse resultado aí. 2 pessoas tiveram a vida interrompida. Tá? Uma jovem, né? Uma jovem e o seu avô. Tá? E todos vizinhos, né? Todos vizinhos. O que dá armar a população? É vantagem? Não, não é vantagem. Tá? Numa discussão qualquer já vai atirando. Não faz sentido isso, não faz.